Graça, favor imerecido. Ninguém merece, ninguém merece, ninguém merece. Ninguém merece o que aconteceu na cruz. Ninguém. Se você assistir o filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e ver aquele homem que era Deus submeter-se à humilhação, ser rasgado, moído pelas nossas transgressões, literalmente, como está escrito em Isaías. Ninguém merece isso. E morreu por todos, por todos, por todos. Para restituir em nós a presença de Deus. Isso está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo a plenitude do tempo. O tempo determinado por Deus, o tempo escolhido por Deus profeticamente. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que, com a finalidade de, com o propósito de, que recebêssemos a adoção de filhos. Olha o propósito da cruz. Que eu e você voltássemos ao projeto original de Deus. Adão, filho de Deus, eu falei ontem. Deus não quer criaturas só na terra, Ele quer filhos e filhas. E o homem, quando peca, perdeu-se a glória de Deus nele, perdeu o DNA de Deus, perdeu a natureza de Deus. A natureza de Deus foi embora. E quando o homem se converte, quando ele volta para o lugar certo, não é instantânea essa glória, ele não recupera. É um processo. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando de um processo. Você está andando por um caminho de morte, de perdição. Um dia você entra por um novo e vivo caminho. E caminho não é sinônimo de verdade. Caminho é sinônimo de rua, de estrada. Mas nesse novo e vivo caminho você vai conhecer a verdade, que é Ele mesmo. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade é Ele, a verdade é a palavra, a verdade é uma pessoa, a verdade não é uma filosofia, não é o eu acho, está escrito. A verdade é a pessoa de Jesus. A mentira é filha do diabo, você sabe, está escrito. A verdade é o Filho de Deus. Fala comigo, a mentira é filha do diabo. E a verdade é filho de Deus. É. E quando você entra na verdade, o que é mentira começa a desaparecer. Você vai quebrando paradigmas, vai se reestruturando. O Espírito Santo vai te ajudando. A Trindade está em favor da sua conversão. Volto a repetir. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Você já sabe por que nasceu de mulher? Para ter carne e sangue, para ser homem. Para pagar o preço do pecado do homem, riscar a dívida do homem. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei condena, a lei manda para julgamento. E julgou e condenou. E vem para nós sermos resgatados da condenação. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A condenação já está estabelecida. Tem uma sentença assinada, acabada no tribunal do céu e não cabe recurso. Já transitou em julgado, como disse em direito, imutável, né? E volta para Gálatas 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Tira da condenação. A lei condena, mas eu vou tirar você. Vou te dar um indulto por causa do meu amor. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É por isso. Porque Deus quer ter filhos e filhas na terra semelhantes a Ele. Ele quer restaurar o projeto original. Há uma ardente expectação da natureza pela manifestação dos filhos de Deus. Pessoas que têm o perfume de Cristo, que é uma carta viva, que manifesta os valores do reino na terra. Eu disse a você que o homem não tem a propriedade da terra, ele tem o domínio. O proprietário é o Senhor.
mas ele concede ao homem a autorização para dominar, governar. E Jesus ensinou esse homem que domina a chamar o reino para a terra. Ora sim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu poderia dizer, na minha terra, que o Senhor me deu para governar, como no céu, venha o teu reino. Quando João Batista começa a ministrar o anúncio de que Jesus viria, ele fala, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. Quando Jesus começa a ministrar também, depois do batismo do Jordão, depois de encontrar-se com o diabo, a palavra é a mesma, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A Bíblia termina falando em arrependimento. As cartas do Apocalipse, arrependa-te. É impossível o homem voltar a ser filho de Deus sem limpeza. Há uma teologia barata, uma graça de graça sem valor nenhum, que você está salvo para sempre e acabou. Você pode ver a vida que você quiser. Eu ouvi um pastor dizer, Jesus não é bobo, o dia que ele te comprou, ele sabia em crer que você era. E ele sabia todos os dias da sua vida e te comprou a si mesmo. E se na volta dele você estiver no motel de perna aberta, ele vai te levar do mesmo jeito. É absurdo. Heresia afronta a Deus isso. Porque na minha Bíblia está escrito, sem santidade, ninguém verá a Deus. Na minha Bíblia está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe o que é quase todos? Diga a maioria. Quase todos é maioria. Na minha Bíblia está escrito que tem que perseverar. Aí essa teologia que você está salvo e ponto, acabou, saudações, autoriza a humanidade a ir a passos largos para a morte eterna. Um dia, Moisés passou por uma situação muito difícil e ele falou para o Senhor que ele queria ver a glória dele. Mostre-me a tua glória. Respondeu o Senhor, eu farei passar toda a minha glória diante de ti e te proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas você não pode ver a minha face, porque homem nenhum vai ver sem morrer. Mas tem um jeito, Moisés. Tem um buraco aqui, tem uma fenda, a fenda da rocha. Tem um buraco. Se você entrar nesse buraco, a minha glória não vai te consumir, porque Deus é fogo consumidor. Ele é fogo para dupla finalidade. Está escrito em Hebreus que ele é fogo consumidor. Ele é fogo para purificar como se purifica o ouro e a prata. Se tem ourives aqui, sabe que é assim que purifica. Esquenta, esquenta, esquenta até tirar a escória. Ele é fogo para destruição também. Para limpeza e para destruição. Eu disse que quando houve o marco de 2 bilhões de downloads daquele aplicativo Holy Bible e o verso, eu fui convidada para ministrar 1 mês sobre profecia. Para fazer estudo 1 mês sobre profecia. Convidaram pastores do mundo inteiro, escolhendo a dedo quem prega só a palavra, sem mistura. E eu recebi um convite para fazer 30 dias de estudo bíblico. E aí eu caí de cabeça nas profecias, porque eu falei, pode ser o que eu quiser? Pode. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Por quê? Ele tem um tititi com os profetas? Não, ele quer que os profetas sejam atalaias. Conte o que vai acontecer. Prepare o povo. Quando vem um tornado lá nos Estados Unidos, vem um aviso no celular do povo. Prepare, está vindo aí um tornado. Quando vem chuvas pesadas no Brasil, vem um aviso. Clima-tempo, está lá. É isso. Prepare-te. É isso. E porque eu sou apaixonada por profecias, porque Deus, tudo que Ele prometeu até agora, cumpriu. E Ele não vai deixar de cumprir o resto. A virgem conceberá, dará à luz um filho. Deu.
Espírito virá sobre ele e ele vai salvar, curar, libertar. Veio. Vai nascer em Belém? Nasceu. Nenhuma falhou, nenhuma falhou. E não vão falhar as próximas. E quando eu chego na profecia de Zacarias 13:8, profetizando o tempo do fim, está escrito assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. 1/3 restará nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica o ouro. E a provarei como se prova a prata. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus, eu direi ao meu povo. Ele está dizendo: eu vou limpar esse 1/3. Eu vou limpar. Para poder ficar junto comigo, tem que ser limpo. Expulsou um anjo do céu, porque pecou. Não ficou junto do homem no paraíso, porque pecou. Não encostou no filho dele na cruz, porque o meu pecado estava lá. Porque ele vai mudar agora o comportamento dele. E vai aceitar que o homem entre no céu com pecado? Seria incoerente isso. E Deus não é incoerente. E quantas vezes eu e você escutamos: quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, acabou, você agora vai para a festa só. Não, quem está em Cristo está no lugar que pode ser limpo, porque só em Cristo o homem pode ser limpo, porque é só pela cruz, é só pelo sangue de Jesus. Por isso ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo homem que está em mim, ele fala, em Cristo, em mim. Meu pai limpa. E vós sois limpos pela palavra. Para que frutifique o quê? Para ganhar almas? Não, para você produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir o novo homem, a nova criatura. Outro comportamento. Você tem que ser irreconhecível. Aquilo que você vivia, você não tem que ver mais. Está escrito na carta aos Efésios o que é nova criatura. O velho homem furtava, o novo homem não furta mais. O velho homem mentiu, o novo homem não mente mais. Isso é que é ser nova criatura. Não é levantar a mão e se alegrar e ter o nome escrito no rol de membro da igreja, ter o nome escrito no livro da vida. Moisés, entra na fenda da rocha. Aí eu vou passar a minha glória, não vai te consumir. Porque se a minha glória chegar até você, ou ela te limpa ou ela te consome. Não tem meio efeito da glória. Ou é fogo consumidor, ou é fogo purificador. E aí, Deus manda Moisés entrar na fenda da rocha. O que isso significa? Só em Cristo, só no peito dele, só no peito aberto. A rocha é isso. Deus não está falando de uma rocha mineral. Não, Ele está falando da rocha eterna. Eu vou colocar meu filho na cruz, vou abrir o peito dele. E quem entrar dentro desse peito e lá permanecer, não é uma visitação só. Esse aí vai escapar. Um dia Isaías teve a visão do trono de Deus. Capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A grandeza daquele trono, as abras do Senhor enchiam o templo. Os anjos cantavam, adoravam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E uns para os outros, não era para Isaías que eles falavam, eram uns para os outros. Isaías viu uma cena. Isaías não conversou com o anjo, viu uma cena. E quando ele viu essa cena, ele disse: ai de mim. Por que ele disse ai de mim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque ele entendeu que aqueles anjos estavam alertando uns aos outros para não se esquecerem da santidade de Deus. Porque um dia, uma renca de anjos, 1/3 dos anjos do céu, esqueceram da santidade de Deus e foram expulsos. E tem uma prisão eterna chamada inferno esperando por eles. É como se eu dissesse para o outro: não esqueça que Deus é santo, não esqueça. Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Não esqueça que Deus é santo. Ou seja, tenha temor com o que você vai fazer.
porque um anjo perdeu o lugar. É isso que eles falam uns para os outros. Então, é por causa disso, língua portuguesa, eu estou com sede, então eu vou beber água. Então, Isaías disse, ai de mim, sou homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Viram. Ontem não cantamos, quero ver tua face, Senhor, quero ver tua face. Moisés não fala, mostre-me a tua face. E quando Isaías caiu em si, aconteceu o que é preciso para ver a limpeza, o arrependimento. Cair em si é arrepender-se. Cair em si é reconhecer a miséria que temos dentro de nós. É o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só arrependimento cancela pecado, mais nada. Penitência não acaba com pecado. Jejum não acaba com pecado. Sacrifício não acaba com pecado. Campanha não acaba com pecado. Só arrependimento. Por que Deus desistiu de Saul e nunca desistiu de Davi? O pecado de Saul não foi tão grave, um pecado de guerra, despojos, não deu o destino que tinha que dar, que Deus mandou. E Davi adulterou e matou, mentiu, manipulou, desonrou o conselheiro dele, fez tudo errado. Então Deus é parcial? Não, não é parcial. Ele julga os povos com equidade, a justiça dele é reta, é um justo juiz, mas ele é onisciente. E na onisciência tem a presciência. E presciência é um conhecimento prévio. Antes que aconteça, ele já sabe, por isso que ele pode profetizar. E na linha do tempo de Saul, ele nunca viu um arrependimento. Nunca. E viu na linha do tempo de Davi. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus já tinha visto, quando Davi estava no ventre da mãe dele, o dia do arrependimento, do confronto do profeta Natã. Antes do dia do confronto, ele já tinha visto Davi escrevendo o Salmo 51. Dizendo, não te afaste de mim, Deus, não te afaste. Não te retires da minha presença. E esse arrependimento que Davi manifestou no tempo certo do erro, faz com que restitua o status quo anterior. O homem é maior do que o seu erro. O homem é um ser formado à imagem e semelhança de um Deus grande e tremendo. O homem é um ser amado por Deus, a ponto dele sacrificar o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o arrependimento restitui ao homem esse papel. Restitui ao homem o papel original. Eu preciso do Senhor, eu estou aqui dependendo do Senhor, eu tenho necessidade do Senhor, eu não sei viver independente do Senhor. Independência é morte, eu falei ontem. Moisés entra aqui na fenda da rocha. Se você ficar aqui, eu não vou te consumir. É só em Cristo Jesus que o homem não é consumido, queridos. Não tem outro lugar. É só nele, só nele, só nele, só nele, só nele. E aí, queridos, eu tenho batalhado muito nesse ministério de cura e libertação, porque eu ensino arrependimento, confissão, arrependimento, confissão, arrependimento, confissão. Arrependimento para cancelar pecado, confissão para ficar livre do inferno. Porque está escrito, o que encobre a transgressão jamais prospera. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre é oculto. Está em oculto. Eu não preciso confessar, pastor, porque Deus sabe de tudo. Eu já confessei para Deus. Pois é, então nós estamos anulando a palavra dele. Porque ele diz confessar os vossos pecados uns aos outros. Por que eu tenho que confessar para outra pessoa? Porque Jesus falou. Não fica igual criança de 5 anos. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Só obedece. Mas quando Jesus andou entre os homens, ele libertou pessoas, e elas não precisaram confessar para ele. Claro, ele sabe tudo. Antes da pessoa nascer, ele já sabia o que aconteceria.
Nada está encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O pensamento não chegou à mente, Deus já sabe qual é. A palavra não chegou à boca, Ele já sabe qual é. Ele conhece as intenções do homem. A Bíblia fala que Ele conhece os afetos do coração. Afeto é sentimento. Escondido, secreto e abstrato. E Ele sabe. Ele sabe tudo, 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 tudo. Então eu preciso confessar para Ele. Eu falo que Deus me fez juízo para entender o mundo espiritual exatamente porque as coisas são legais no mundo espiritual. Imagine que uma autoridade competente, um policial que tem credencial para exercitar a sua profissão, assiste um homicídio. Imediatamente dá voz de prisão, bota as algemas e faz um documento que se chama auto de flagrante ou auto-flagrante. Um documento que tem fé pública. É uma autoridade competente que assina o auto de flagrante, que auto de flagrante, ele viu e ele diz o que ele viu e ele tem fé pública para isso. Todo pecado que praticamos, uma autoridade competente já assinou o auto de flagrante. Sabe quem é? Deus. Está lá fazendo tudo errado. Print, está no processo da sua vida. É. Não precisa confessar mais, já está lá no processo. Então não é para Deus. É para os homens. E por que eu tenho que confessar para os homens? Aí vale a pena a gente ter um pouquinho de tempo. Jesus estava andando entre os homens. De aldeia a aldeia, de cidade em cidade, era o filho de José e filho de Maria, só. Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, agora vivia na Galileia, Cafarnaum a maior parte do tempo. É o filho de José e Maria. Quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Ele pergunta para os discípulos. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que é que foi uma revelação que impactou a história do mundo? Porque não foi carne nem sangue. Não é humana essa revelação. Por que não é humana? Porque era filho de José e Maria, mas ele estava vendo o Filho de Deus, uma pessoa da Trindade na frente dele. Você é o Deus Filho. Você é o Filho de Deus, você é o Deus Filho que está aqui conosco. E não é só o Deus Filho, é o Cristo. Quem é o Cristo? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vai ser moído pelas nossas transgressões. É aquele que vai ser arrebentado na cruz no nosso lugar. É isso que Pedro responde. Tu és o Cristo. Você é o Filho de Deus, está em carne e veio para morrer por nós. Resposta de Jesus para Pedro. E tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Língua portuguesa. Você tem que saber a tua língua para interpretar a palavra de Deus para você. Esta mulher é Tânia Teresa. Essa mulher é Janaína. Aquela mulher é Karina. Essa, aquela. Esta mesa é que está aqui. Essa está perto e aquela está longe. Tu és Pedro e sobre esta pedra, é ele mesmo a pedra, não é Pedro não, como a igreja da idolatria fala. A pedra angular é ele. É sobre ele que a igreja é edificada. Não é o Papa. É ele. Não é o Pedro Papa. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí, queridos, com essa inversão de revelação, dizem que quem edifica a igreja é uma idolatria. E a idolatria resolve fácil o pecado, é penitência. 5 Ave Maria, 4 Padre Nosso, uma Salve Rainha. E está resolvido. Desvirtua toda a palavra. Quando ele diz que sobre ele edificará a igreja, ele fala, eu sou a pedra angular, eu sou essa que encontra o lugar para o homem esconder dentro dela. Sou eu. Sou eu que vou ter o peito aberto.
Eu que sou o Cordeiro de Deus, que tiro o pecado do mundo. Sou eu que vou morrer pelos homens. Sou eu. O preço vai ser pago por mim. Agora, Pedro, você vai ser o discípulo. Você vai representar aqueles que me seguirão. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. O mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. A lei da concordância, ela faz com que o teu pecado seja desligado e ligado. A lei da concordância, por que eu falei para você? Fala um amém de verdade. O teu amém significa estar ligado, eu concordo. E liga na terra, liga no céu. Quando você escutar uma oração, mesmo que não te interesse, diga amém, porque vai interessar para alguém e o teu amém vai levar até o céu. Essas ovelhinhas que foram apresentadas aqui fazem parte de um grupo online, uma igreja online chamada IMEC Global. No Telegram tem 32 mil pessoas lá. Do nada eu comecei, 2 anos atrás, vou fazer uma igreja online, porque eu ganhava almas, e eles iam para a igreja e não se enquadravam, porque não é o que a senhora prega, não é o que a senhora fala, não é a palavra pura. E eu dizia assim, procure a igreja mais perto da Bíblia, não procure a igreja mais perto da tua casa. Aí começaram a churumingar, pastora, a gente não está achando, é só campanha. Aí eu falei, vou começar a cuidar dessas ovelhas. Eu fui desestimulado, você enlouqueceu, pastora, mais uma coisa para a senhora. Eu falei, Deus está no controle. Aí entra para orar à noite, aí começa a orar, toda noite, sai da igreja, qualquer lugar que vai, 11 horas, meia-noite, vai para a internet para orar com as ovelhinhas. Mas ela já teve problema o dia inteiro, aí só vai esperar chegar de noite para orar, porque faz 1 mês que ela está batendo na porta de um lugar para ser atendida e não é. Faz 1 mês que ela está pedindo um gabinete para um pastor e não tem. Tá, vou agendar, chama minha secretária e vou agendar. Eu vou começar a orar com elas. E comecei a orar. E vai ficando maior do que você pensa. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Quando vai crescendo, a demanda aumenta. E agora eu vou construir orações. Eu fiz uma renca de orações. Oração para a família, oração para filho, oração para emprego, oração para tudo. Toda noite bota lá e fala, concorda com essa oração. Você precisa ou não precisa, vai ter alguém que vai se beneficiar, porque quando 2 ligam na terra, liga no céu. Isso é um princípio espiritual de Deus. E foi crescendo. Deus começou a levantar pastores para ajudar. Hoje é uma igreja online que tem vários pastores, várias diaconisas e horários vários de oração, e tem 24 horas a porta aberta. Tem gente do Japão que quer oração madrugada, tem gente para orar. Qualquer lugar do mundo. Porque o mundo espiritual é legal. No mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Tudo é aqui agora. Eu posso estar no Brasil e orar para uma pessoa lá no Japão, se ela concordar comigo, vai acontecer. Interromper um pouquinho, vou fazer um parênteses. Apóstolo Paulo estava em Éfeso, preso. Escreve uma carta para Corinto. Corinto é aquela igreja onde está escrito que quem está em Cristo, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, está todo mundo bonitinho. Aí é o povo limpo. Mentira. É a igreja que mais problema aparece na Bíblia. Até bebedeira na hora da ceia, né, pastor? E aí Paulo está em Éfeso, escreve uma carta para a igreja de Corinto, capítulo 5 de 1 Coríntios, e ele escreve assim, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Geralmente não é ocasionalmente, não é raramente, não é de vez em quando. Geralmente é frequentemente. Geralmente eu acordo 6 horas da manhã. Geralmente eu vou dormir meia-noite ou mais. Geralmente eu tomo café às 8. É uma prática, é uma habitualidade.
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, se Paulo estivesse falando isso aqui, ele diria mais safadeza do que lá no mundo. É isso que está escrito lá, trocando de miúdos. E contudo, andais ensoberbecidos e não tomaste providência. Ele é um apóstolo, ele está preso, ele tem autoridade apostólica, ele está escrevendo uma carta. E nessa carta ele fala, eu, porém, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como assim? Ausente em pessoa, presente em espírito? Pois é. Lei da física não se aplica no mundo espiritual, só na matéria que se aplica a lei da física. No mundo espiritual, tudo aqui junto agora. Por isso que Deus pode olhar para Davi, antes dele nascer, já saber todos os dias dele, porque tudo já está feito. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, Paulo, o apóstolo, diz, já sentenciei, já bati o martelo, que o autor de tal infâmia, que esse caba safado, reunidos vós e o meu espírito, concorda comigo, ele está dizendo para a igreja, concorda comigo, para que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu vou repetir. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, reunidos vós e o meu espírito, juntos nós, vamos concordar, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo, olha, vamos entregar esse cara para o diabo, porque ele está envergonhando Deus no meio da igreja. E vamos deixar o diabo tocar no corpo dele. E pode, pastor? Uai, sou, como diz o mineiro. Está escrito que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E o maligno não lhe toca. A contrário, o senso, aquele que é nascido de Deus e vive pecando, o maligno toca. É simples assim. Língua portuguesa, queridos. Como brincar com o mundo espiritual? Você não tem ideia o que é o mundo espiritual. No CIL que acabou de acontecer em Belo Horizonte, uma querida que veio para Jesus, que foi salva e que estava vendo um horror da saúde dela, um terror na vida dela, enfermidade atrás de enfermidade, porque no passado ela foi até a raiz do cabelo nas trevas. Foi atendida por um conselheiro. Na hora do atendimento, sabe o que acontecia? Saía formiga de dentro dela. O braço enchia de formiga, saía de dentro dos poros dela. Satanás não brinca de ser Satanás, igreja. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Antes de Gênesis foi ele escrito. O que o livro de Jó nos mostra? O diabo toca no corpo, o diabo toca nos bens, o diabo toca na família, destrói tudo, saúde. O que é nascido de Deus não vive pecando. Porque aquele que nasceu de Deus o guarda, que é o Filho, aquele maiúsculo agora. O homem nascido de Deus não vive pecando, ele não pode negligenciar tão grande salvação. Meu Deus! Como eu estava indo para a câmara de gás para a morte, e tirei de lá e vou voltar a praticar crime. Eu já não sou mais réu primário. Já tenho registro de ocorrência. Como eu vou voltar? Essa teologia barata, de uma graça de graça, a graça não foi de graça para ele, foi só para mim. Custou alto preço. Deus viu o seu próprio filho ser destruído por causa de um bando de pecadores, somos nós. Assista o filme do Mel Gibson de novo. Eu já assisti tantas vezes. Meu Deus, aquele filme é de uma realidade impressionante. Tem uma falha naquele filme só. Na tradução, eu não sei se é do grego para o hebraico, do hebraico para o aramaico, porque eu não entendo disso, onde a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá está escrito, ninguém vai ao Pai, e não é vai, é vem. Porque ele e o Pai são um, o tempo todo. Mas o resto do filme é perfeito para retratar o que aconteceu. Moído pelas nossas transgressões, destruído por mim.
entregue naquela cruz no meu lugar, sangrando, envergonhado. Não foram os soldados romanos, fui eu a responsável, eu fui. Não, Roma não foi responsável, nem os judeus, eu fui eu no pecado. Foi o meu pecado. E tem uma cena no meio do caminho que Satanás, o ator que representa Satanás, dá uma volta no salão com um demôniozinho no braço. E olha para Jesus com uma cara de zombaria. Sabe o que aquela cena diz? Talvez nem Mel Gibson saiba. Porque Deus usa até mula, usa Hollywood. Aquela cena o diabo está dizendo para Jesus, pois é, eu cuido dos meus filhinhos, e o teu pai está te destruindo por causa de um bando de pecadores. Custou um alto preço, queridos. É um alto preço. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não aceite menos do que santificar-se a cada dia. Ser separado, santo é separado. Não aceite menos do que ser melhor amanhã do que você é hoje. De glória em glória. Você vai chegar à estatura de varão perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastora, me arruma um lencinho que eu estou nariz escorrendo aqui da gripe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho que você estava era de morte. Ia cair no precipício do inferno. Agora você entra por um novo e vivo caminho. Nesse novo e vivo caminho você vai descobrir a verdade. Você vai aprender o que não é para você fazer. E o que é para você fazer. Obrigada, querida. Que o Senhor te recompense. Quem dá copo d'água para o profeta tem galardão, imagina lenço para limpar o nariz do profeta. Reconsidera toda maneira torpe de viver, toda maneira torpe de falar. Tudo que procede do inferno afronta o coração de Deus. Tudo. Império das trevas, reino da luz. Império das trevas, reino da luz. Qual é a fonte? Império das trevas. Não serve. Não serve. Tem que ser radical. Radical. A senhora é muito radical, pois Deus foi tão radical que matou o filho dele no meu lugar. Eu gosto de contar no Silk, ministrando para um grupo de pastores no norte do país. Há uns 10 anos atrás, eu já estava lá no meu 68, que eu já estou com 78, obrigado, meu Deus, agora tem lenço para limpar tudo. E eu falando de santificação. É o que eu prego, desde que eu me converti. Eu vivi lá de prostituição, eu vim lá de droga, lá de bebedeira, eu sei o que é. Eu sei qual é o fruto do inferno. Abuso sexual. Uma perversão sexual tão grande, que o dia que eu fui abusada, se a minha mãe tivesse chegado perto de mim, ela teria sentido o cheiro do esperma do homem, mas não quis chegar. Porque se agradava de tudo que era errado. Como eu vou sair da lama, do lodo e vou voltar para ela? Não posso. A graça de Deus, o favor imerecido, ela tem que ser recebida com honras a esse Deus. Indo para a morte, me deu vida. Riscou minha dívida. E agora eu vou fazer tudo para honrar esse Deus com o meu corpo, com a minha mente, com o meu coração, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho agora é para honrar Ele. Por que os dois velhinhos rodam o mundo pregando a palavra? Porque é o mínimo que eu posso fazer. É mostrar para as pessoas o amor desse Deus. A grandeza, a graça, a misericórdia, o favor imerecido. E eu estou pregando lá para os pastores. E falando de santidade. Aí um jovem pastor irreverente, sentado na frente do grupo lá. É uma sala de aula, não é um culto, então ele pode interagir. Ele fala para mim, é muito fácil a senhora falar dessa forma. Porque a senhora é mulher e velha. Olha só. Já foi desrespeitoso, né? E a senhora não sabe o que é testosterona. A testosterona dá um estímulo sexual muito forte para o homem. Eu falei, eu sei tudo sobre o corpo humano.
Eu dei aula de biologia. Eu sei que o homem tem uma maneira reta de ter a libido. Não é cíclica como é a mulher, hormônios, ovulação. Eu sei tudo. Mas eu também sei que se você é realmente um novo homem, você tem o Espírito Santo e tem domínio próprio. Senão você tem um demônio próprio. Aí ele volta à carga. A senhora é idosa, a senhora está falando do tempo da senhora. Santidade, virgindade. Enfim, uma conversa desagradável e os outros pastores gostando daquele negócio. Aí eu olhei para aquele moço e falei, olha, moço, vou falar uma coisa para o senhor. Na minha Bíblia, no meu livro está escrito, se o teu olho te faz pecar, fura ele. Tua mão te faz pecar, arranca ela. Mas vai para o céu. E se esse binguelo aí te faz pecar, arranca ele. Vira eunuco! Mas vai para o céu. A carne vai te tirar do céu. Você vai ganhar um novo corpo glorificado. Essa carne luta contra o seu espírito. Vai lá em casa para você ver o que essa carne faz com você. É fácil falar, não é fácil amar um Deus tão grande e ser reconhecido a favor dele. Lembra a história de José? José teve que fugir, senão cairia. Daniel, separar-se. Jovens, não eram velhos, não. Daniel ficou velho no cativeiro. E em compensação, Sansão, cheio de Deus, cheio do poder de Deus. O Espírito Santo foi para Sansão como um homem de um exército só. Um homem era um exército para destruir os filisteus. Mas ele não resistia ao pecado da carne. E ele nasceu para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Tem 3 personagens bíblicos que têm o anúncio do nascimento dado por anjo. É João Batista, é Jesus e é Sansão. Um anjo aparece para uma virgem, vai descer sobre o seu Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Jesus foi anunciado. Um anjo aparece para Zacarias e fala, você vai ter um filho, vai anunciar o Messias. Um anjo aparece para a mulher de Manoá e fala, você vai ter um filho, ele vai ser um libertador de Israel. Libertador é quem luta contra o inferno. Libertador é quem bota o exército do inferno para correr. Um anúncio de nascimento dado por um anjo. 3 personagens bíblicos. Olha a grandeza desse nascimento. O que significa que você nasce com um propósito? Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu para fazer algo, para implantar esse reino que foi invadido pelas trevas. Você nasceu com o propósito de restaurar esse reino, de ser rei e sacerdote. Como rei, governar na terra, implantar valores do reino, como sacerdote, atrair o céu para a terra. Senhor, eu quero ver a tua face. Vem. Mas ele não resistia à carnalidade. Ele começou tão bem, cheio de força, cheio de vigor. Sozinho com as mãos, ele abriu um leão no meio. Sozinho com as mãos, ele matou 30 homens. É igual aqueles filmes que meu neto gostava de ver. E mata, e o cara termina limpo, o herói. Morre todo mundo, cai todo mundo. Mas sozinho, com uma queixada de jumento na mão, ele matou 1000 homens. 1000. Pastor, eu não sei calcular quantas pessoas deve ter aqui nesse salão. Não tem 1000, ele matou 1000. Sozinho? Não foi sozinho, ilusão. Ele e Deus. Um santo, só um santo, nas mãos de Deus faz um estrago no inimigo, no arraial do inimigo. Deus precisa de um santo para usar. Um separado que ele possa usar com toda a graça, com todo o poder, para destruir o inferno. Ele precisa de um santo só. Ele só precisava de Sansão.
Sansão não resiste ao pecado sexual. Até que vai preso, até que vai para o calabouço. Nasceu para libertar Israel do poder dos filisteus. Nasceu para derrotar o inimigo que afrontou o povo de Deus o tempo todo. A Filistia sempre foi usada pelo diabo. Foi lá que a Arca da Aliança foi levada. Foi lá que o gigante Golias afrontava o exército. Lá que é a faixa de Gaza. Mas Sansão era um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Até que ele não resiste. Deus resistiu mais do que ele, porque demorou para sair dele. Pastor, o Espírito Santo não sai da gente. Sai sim. Lê a história de Sansão. Juízes 13, 14, 15, 16, 17. Saiu e ele não percebeu, sabe por quê? Porque nessa luta de carne contra o espírito, você não tem discernimento espiritual de mais nada. Você acha que está tudo bem. Não acredita. Não acredita que o Espírito Santo já foi e que o diabo já está preparando o calabouço para te botar em correntes, cadeias, prisões, cativeiros. Não, eu ainda vou sair essa vez como dantes. Ninguém vai saber onde eu estou. Lavou está novo. Ninguém viu, ninguém sabe. Ilusão, o inferno inteiro sabe. Não porque tem onisciência, mas porque tem uma rede social que funciona no inferno. Porque não tem tempo nem espaço no mundo espiritual. Um demônio sabe e todos os demônios já sabem. Um conta para o outro. Deve ter um Facebook, um Instagram, um Telegram, tudo lá. Uma rede social perfeita, espiritual. E Sansão vai preso. Nasce com um propósito tão lindo que um anjo anuncia o nascimento. Nasce para derrotar o inimigo. Por que Deus não derrota o inimigo? Por que Deus não faz assim e acaba com a Filistia? Porque a terra é dos filhos dos homens. Porque o território é nosso. Porque Deus nos entregou para domínio, governo, gestão. No céu, anjo expulsa. Na terra é homem. No céu é território de anjo, região celestial. A terra é lugar de homens. E os homens é que vão ser instrumentos de Deus para fazer a limpeza da terra. Olha para quem está do seu lado. É você que vai trabalhar. É você. Diga, é através de você. Sansão nasce por louvor da glória de Deus. Tem um nascimento anunciado por um anjo. Por causa da promiscuidade sexual. Não resistiu o sexo maldito. Escute, igreja. A sociedade fica moderna, pós-moderna, ultramoderna, mega moderna. Mas a palavra de Deus não muda. Só tem um leito bendito. É do casamento. Sem mácula. Sem pornografia. Sem artefatos de sex shopping. Só tem um leito bendito. Dentre todos está escrito. Bendito dentre todos o leito do matrimônio sem mácula. Dentre todos significa que os outros são todos malditos. Você acha que Deus muda as leis dele, as regras dele? Pastora, a lei acabou, pastora. A senhora está velhinha mesmo. Quem disse para você que a lei acabou? A teologia, pois então vamos enterrar a teologia agora. Sabe como que termina o Velho Testamento? No livro de Malaquias. 4:4 de Malaquias, Deus fala, lembra da lei de Moisés, que eu prescrevi, eu dei para você em Horebe. Termina assim, Deus alertando para lembrar da lei. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, Sermão do Monte. Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim para cumprir. Não vim revogar, vim para cumprir. Não vim revogar, vim para cumprir. E cumprir como? A lei penaliza, a lei condena, mas eu que morro no seu lugar. Mas a lei continua te mandando para o inferno.
Só que eu vou pagar o preço. E como juiz, eu vou te ensinar uma lei que não é revogada, ela é vigente, está em vigor, está em vigor, está em vigor, está em vigor. E ele conclui ainda: não pensei que vinha revogar a lei, não vim para cumprir, e até que céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, não passou o céu e terra ainda. Como é que a lei acabou? E para que você soubesse como é a continuidade disso, ficou pior. Porque ele fala, está escrito, não adulterarás, mas se você olhar e desejou, já está pecando. Cobiçou, já está enquadrada no artigo legal. É como se ele dissesse, olha, eu vim, eu morri, eu cumpri a lei, eu morri no seu lugar, agora olha para uma vida santa, se limpa. Porque senão não adiantou a morte. Era melhor você continuar na câmara de gás, no caminho do inferno. Um dia eu falei para os jovens, no tempo que tínhamos igreja local, hoje somos itinerantes, brincando com santidade, brincando com palavras, zombaria quando a palavra era dura de santificação, porque Deus mandava o que precisava. João Batista chega para Herodes e fala, a mulher que você está não é sua. Geração João Batista confronta o pecado, confronta Acabe, confronta governos. E aqueles meninos lá brincando. Um dia eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão para casa hoje e vão tomar uma decisão. Várias vezes na Bíblia mostra que tem que tomar decisão. Escolher hoje aqui em serviço, a desde o Abaal, é uma decisão. Se vocês querem santificar-se, eu vou ajudar vocês. Vamos fazer tudo, ouvir vocês, atender vocês, ouvir os pecados, desligar no mundo espiritual. Vamos fazer tudo certinho. E se vocês não querem, vão para o mundo. É melhor ir por justa causa para o inferno, do que achar que vai para o céu e não vai. Porque no fim vai ouvir, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Aparta-te de mim. Eu conto que tem frases terríveis na minha vida, terríveis. Quem assiste meus vídeos de herança espiritual, vai para o Sil, que sabe que eu perdi uma criança. Até hoje eu lembro daquele médico dizendo que teu filho está morto. Nunca esquece. Você nunca esquece isso. A notícia da morte de um filho está aqui, ó. Já tive câncer, decreto de morte. Mesmo que o rei Ezequias ouviu, arruma a tua casa que você vai morrer. Já fui sequestrada, bandidos armados, drogados até os dentes. Vão matar. Terríveis essas frases, terríveis, elas ficam ecoando na sua memória, você não esquece. Você não tem amnésia. Mas nada disso se compara com a que eu posso ouvir se eu não me santificar. Não te conheço, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem pior do que isso, querido. Porque isso significa morte eterna, sem chance de recurso. Não podemos brincar, queridos, com a nossa salvação. O anjo escuta Isaías falar, ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, Senhor dos exércitos, ai de mim, meu Deus, quem que eu sou? Se até os anjos estão falando da santidade de Deus. Quem que eu sou? O homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Lábios são alegóricos, lábio não é o lábio. Jesus andando entre os homens, um dia os seus discípulos estavam comendo sem lavar a mão, e os fariseus cheios de religiosidade, criticando por isso. Jesus fala, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai. Aí os discípulos, à parte, perguntam, foi Pedro, na verdade? O que isso quer dizer? Nem vocês entenderam? O que entra pela boca vai para o ventre e vai para o lugar escuso. O que sai da boca sai do coração. O coração é a alma. É onde fazemos as nossas escolhas de obediência e desobediência, santificação, de dar perdão para as pessoas, de obedecer, de ser semelhante ao Filho de Deus, dizer, não é o que eu quero, meu Deus, mas é o que eu vou fazer,
Porque o Senhor merece que eu seja assim, que eu seja obediente. A salvação virou uma banalidade. Igreja, church, todas as churches, não prega mais sobre pecado. Não prega mais sobre arrependimento. Muita festa, muita alegria, pouca transformação de vida. E todos os líderes espirituais que fazem isso vão prestar contas diante de Deus. Porque eles estão direcionando rebanhos. Eles estão levando pessoas para caminhos de morte. Como eu ouvi de um pastor, não importa que Jesus volte e encontre num motel, muita gente ouviu aquele dia. A diferença é que eu conheço a palavra. E ele ia ver uns jovens que estavam felizes da vida, porque pode ir para a galera. Eu sou crente moderno. Você tem que ser enterrado, velho homem. Se não for enterrado, velho homem, não nasce de novo. Só se for enterrado velho. A boca fala do que o coração está cheio, o coração é a alma, é o lugar das decisões, das escolhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Não é herança espiritual, não. O pai não morre pelo filho, nem o filho pelo pai. Não tem nada a ver quando a teologia vem discutir comigo sobre herança espiritual, alegando esse versículo. Esse versículo fala de responsabilidade pessoal. É a lei da responsabilidade. Eu peco, eu respondo. Eu que tenho que me arrepender. Eu peco, eu respondo. Eu que tenho que me arrepender. Aí inventa uma teologia, arrependimento por identificação. Eu vou orar me arrependendo pelos pecados do outro. Onde está escrito isso? Está escrito, se confessarem os vossos pecados. Reconhecer. Aí, o anjo fala para Isaías, tocando com a brasa viva, é a brasa do fogo consumidor, é para limpar e purificar o fogo consumidor de Deus. E esse fogo consumidor é Ele, é o Filho, é a palavra. É só eles que limpam. Meu pai é o agricultor, ele limpa. E se não limpar, como é que termina João 15? Lança fora. Porque não fica, pastor. Não fica. E aí Isaías recebe uma incumbência. Ele escuta a voz de Deus depois que ele é limpo pelo fogo consumidor. É um ato profético. Você passa pela limpeza, viu Deus, teve temor, reconheceu o pecado, ai de mim, foi limpo. O Senhor teve graça, misericórdia, favor imerecido, eu estou limpo agora. E agora? Ele escuta a voz do Senhor que diz, aqui enviarei quem há de ir por nós. Por quê? Porque você é uma testemunha, você passa a ser uma testemunha. Você vive no meio de um povo de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. E você é a testemunha da mudança. Você tem que ser uma carta viva. Bebida, promiscuidade. Tudo aquilo que afronta o coração de Deus. Bebida não pode, pastora? Ué, o que você está pensando? O homem, no Velho Testamento, no Santo dos Santos, ele não podia beber, o sacerdote. Se o sumo sacerdote bebesse, ele morreria, porque ele tinha que separar o santo do profano. O santo do profano, o santo do profano, o santo do profano, o santo do profano. Então, a bebida profana, o corpo profana. Se ele entrasse no Santo dos Santos e morresse lá dentro, ninguém podia entrar, só ele podia. Ele tinha que ser arrastado. Ele entrava com a corda para puxarem ele de lá. Por que ele não podia entrar profanando? Porque ele entrava na presença de Deus. Quero ver a tua face, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face. Então, ele tinha que ser limpo. Limpo, limpo, limpo. E hoje? Hoje você não entra no Santo dos Santos, você é o Santo dos Santos. Ele habita em você. Sois casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 está escrito lá. O teu corpo é o templo. Você é casa de Deus. Ele habita em você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele não está só rodeando você, não. Ele está dentro.
Sansão tinha o Espírito Santo. No Velho Testamento, pontualmente, Deus entregava o Espírito Santo. Não foi como no Pentecostes, que todos receberam, mas havia uma finalidade específica para cada um receber. E Sansão era para dar força física. Era um exército de um homem só, cheio do Espírito Santo. Destruía tudo. O dunamis do céu estava nele. E aí ele entra na promiscuidade. E agora? E agora? Como que Deus vai fazer? Tem uma luta da carne com o Espírito. Deus deixa por algum tempo. Vai dar tempo de arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se. Não tenho prazer na morte de ninguém. Arrependa-se. Arrependa-se. Até que chegou uma hora, está escrito, e o Espírito Santo foi embora. Sansão não sabia que Deus havia se retirado dele. Não sabia. Como não sabia? Como é que você tem o rei do universo dentro de você e não sabe que ele foi embora? Não sabia. Porque o discernimento espiritual é proporcional à santificação. Se você não tiver santificação, você não vai discernir luz e trevas. Vai ser tudo igual para você. Aí Sansão foi amarrado, colocado em cadeias de corda, rodando moinho no cárcere. Nem cadeia de bronze prendia ele. Mas ele foi amarrado com 2 cadeias de bronze, colocado numa pedra de mó. E aí os filisteus falaram, vamos fazer uma festa para Dagon. Vamos fazer uma festa para Dagon. O nosso inimigo foi entregue para nós por Dagon. Mas não foi Dagon, foi Dalila. Foi Dalila que entregou ele. A prostituta do território do inimigo. Que trabalha em favor do inimigo. Que entregou a Sansão a troco de dinheiro. Eu vou te dar um segredo do mundo espiritual. Quanto maior a patente de um libertador, quanto maior a patente de um homem e de uma mulher de Deus, mais o inferno vai investir para derrubar. Para você ter uma ideia, os príncipes da Filistia ofereceram para Dalila, para entregar Sansão, cada um 1.100 ciclos de prata, eram 12 príncipes. Entrega ele para nós, descobre o segredo dele, porque sabia que aquele segredo era era de outro mundo, não era natural, não era força de bíceps, de tríceps, não era. E você vai ficar rica, Dalila, cada um de nós vai lhe dar 1.100 ciclos de prata. Você tem uma ideia, o tamanho da recompensa para entregar o libertador nas mãos deles. Quando Abraão precisou de um campo em terra Sara, ele pagou só 400. Agora ele ganha 12 vezes 1.100. Tamanha a oferta que Satanás faz para derrubar um filho de Deus. Derrubar um santo. Sabe por quê? Porque ele não tem problema com teologia, não tem problema com pastores, com líderes, ele tem problema com os santos. Porque os santos têm força e poder no céu. Por isso são uma trabalheira do inferno para colocar o mundo todo perdido. Porque ele derrota o inimigo no gozo, no prazer, em coisa boa. A guerra dele é mais na cama e na internet do que nas brigas na rua. Vai ficando cauterizado pelo pecado e não percebe mais a santificação e não percebe mais a presença do Espírito Santo de Deus e termina a Sansão levado para uma festa pública na Filistia. Vamos fazer uma festa para Dagon. Dagon nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E multiplicava nossos mortos, destruía nossas colheitas. Como assim? Vamos fazer uma festa para Dagon? Mas ele nasceu para o louvor da glória de Deus? Não nasceu para isso? Agora ele serve para o louvor da glória do diabo? É isso que está escrito. Porque escolheu não resistir ao pecado. O pecado nunca vai parar de assediar. Você vai ter que sempre tomar uma decisão. A carne não é mortificada, ela é mortificada pela fé e pelo amor a Deus, mas ela não acaba. Ela fica vivinha da Silva até o último dia. Até o último dia. Por
Por isso que nós vamos ganhar um novo corpo. Carne e sangue não herdam o reino dos céus, porque não se converte. Esse velho corpo não vai entrar no céu. Ele vai virar pó. E eu vou ter que conviver com ele até o dia do arrebatamento. E se eu não perseverar, eu vou perder o arrebatamento. Porque o meu corpo vai me tirar do arrebatamento. Os meus desejos, meu comportamento, vão me tirar de lá. Uma jovem fez o silk, e depois do silk, ela chega lá e fala as palavras de santificação que recebeu, contou para o pastor, e o pastor me chamou de herege. Eu não tenho preocupação com isso, nenhuma, pode me chamar do que quiser. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu prego, eu sei o preço que eu pago para pregar essa palavra. Eu sei o que eu vivo, eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas em honra a essa moça, porque ela falou, não tem nada na Bíblia que fala que a gente perde a salvação. Foi isso que o pastor falou, que a senhora é herege. É mesmo, o que é perseverar? Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar, perseverar, perseverar. E aí, por amor a ela, porque ela queria aprender mais, uma jovenzinha, começando a vida espiritual dela, eu mandei os versículos para ela, por amor a ela. E eu botei assim, na minha resposta para ela, seu pastor está enganado, não ofendi. O nome pode sim ser apagado do livro da vida, porque ela chegou contando que eu falei isso em sala de aula. De jeito nenhum que Deus vai apagar o nome de ninguém do livro da vida. Seu pastor está enganado. O nome pode sim ser apagado do livro da vida. O cristão pode perder a salvação. Assim como um anjo escolheu separar-se de Deus. O mesmo ocorre com o homem. Pois o livre-arbítrio dele pode resultar em escolhas. O anjo pode escolher, o homem também pode. Êxodo 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Está escrito. Está escrito. Você nunca vai ouvir eu dizer eu acho. Eu penso, está escrito. Em Êxodo 32, 33, está escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Ah, pastora, mas isso é o Velho Testamento, não tinha lei ainda. Ok, vamos para Hebreus então, que é novo. Hebreus 6, 4. É impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao ignomínio e ao vitupério. Cada vez que eu prego conhecendo a verdade, eu estou jogando na cruz de novo o sacrifício para Ele. Porque Ele quer me salvar, Ele quer me libertar, então morra de novo por mim. Novo crime que eu pratiquei. Agora você paga a pena de novo do meu novo crime. Já não sou réu primário, vou fazer mais um assalto. Vai pagar de novo. Você vai pagar o benefício do indulto para mim. Eu estou jogando para Jesus essa responsabilidade. Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo vos será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profanado o sangue do pacto, com que foi santificado
e ultrajar o Espírito da graça. O Espírito da graça. O Espírito do favor imerecido. Vou repetir esse versículo. Esse é Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. O que aqui está dizendo é que o pecado de quem já recebeu a salvação é profanação do sangue de Jesus. Filho. É isso que está escrito. Além de ser a profanação do sangue de Jesus, é ultraje ao Espírito da graça recebida. Você acha que isso é pouco? Por que não prega isso? Semana de vitória, irmão, vamos lá. A vitória é nossa pelo poder que é no nome de Jesus, no sangue de Jesus. E quanto maior a nossa santificação, maior a nossa vitória. Quanto maior a vida reta com Deus, mais o diabo vai correr e vai dizer, eu não tenho nada contigo. Mas sem santificação, não. Não brinca com o Senhor e nem com o diabo. Hebreus 10, 30. Pois conhecemos aquele que diz, minha é a vingança e eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mais um versículo só, porque tem muitos. Eu mandei para ela passar para o pastorzinho dela. 2 Pedro 2,20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhores foram não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que diz o provérbio verdadeiro, volta o cão ao vômito e a porca volta para o lamaçal. Não sou eu que estou criando isso, querido. Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Isso é Novo Testamento. Com grande amor como o Senhor nos amou, com grande graça Ele nos alcançou, com grande favor imerecido, perdemos o caminho para o inferno, ganhamos o caminho para o céu. E agora, eu tenho que ser a cada dia um arauto da verdade, eu tenho que ser carta viva, eu tenho que ser luz, tenho que ser sal, mas tem que ser um sal tão grosso que a mosca varejeira não encosta. E aí eu tenho que dizer de novo, que eu disse tantas vezes, não brinca com o diabo. Se você trabalhasse com libertação meio século como eu trabalho, você veria o estrago que ele faz numa casa, numa família, num negócio, na sua vida. E não é só isso que te leva para o inferno. Ele acaba com você. E acaba com a sua genealogia. E alcança 4 gerações. O teu adultério vai levar 4 gerações para terem problemas de promiscuidade. Ontem eu escutei uma pastora falar assim, eu vou atender um homem. Ele está com vício de masturbação. Coitadinho, só uma masturbaçãozinha. Quase nada, né? Eu falei para ela, pastora, eu vou te contar uma coisa. Eu vi uma família inteira ser destruída. Porque o velho pai, viciado em masturbação, vídeo pornográfico, um filho assiste, descobre o que o pai faz, começa a fazer também, e um dia, já todo contaminado por trevas, ele estupra o irmãozinho de 3 anos de idade. E o irmãozinho cresce e se torna um pedófilo e toca em todas as crianças da família. Só um videozinho pornográfico, inofensivo. O diabo só precisa de um ponto de contato, queridos, com você só. Rapaz de um grande ministério no sul do país, nós estávamos ministrando lá, o pai dele ligou. Pastora, pelo amor de Deus, recebe meu filho, ele está falando em suicídio. Meu Deus, um pastor falando em suicídio. Marquei um horário. Isso há muito tempo atrás. Eu não entendi o que eu entendo hoje, eu não sabia o que eu sei hoje. E aquele jovem foi, chega batido, cabeça baixa, de boné, com vergonha de levantar o rosto.
Senta aí, meu filho. Primeiro eu vou te falar do amor de Deus. Cobre multidão de pecados, então confie em Deus. Faz o que Ele fala. Tira das trevas, tira do oculto, traz para a luz o que está acontecendo. É o único jeito de eu te ajudar. E ele conta. Preparando o culto de jovens da igreja, porque ele era o pastor de jovens, na internet. Ele fala, eu não sei como entrou, pastora. Entrou uma imagem. Pop-up, sei lá como é que chama, popopó, sei lá o quê. Pop-up. E a imagem era um homem abusando de uma criança. Foi um segundo, pastora, foi um segundo. Aquela imagem não saiu da minha cabeça, eu tirei na hora, está repreendido. Entrou na minha mente, pastora. Eu não paro de pensar nisso. E eu comecei a ter desejo por criança. E as crianças da igreja que me abraçavam, tio, um pastor jovem, não pode chegar perto de mim porque eu tenho desejo por elas. Outro dia, um casal amigo levou a criança para apresentar no altar. Amigo meu, crescemos juntos na igreja. A hora que eu peguei a criança no colo para apresentar, eu fiquei excitado, pastor. Eu quero morrer, pastor, eu não quero viver mais. Ora comigo, pede para Deus me matar. Não matou, ele abriu a boca, contou o que estava acontecendo, mas ele não fez nada, pastor, é só a intenção do coração suficiente para Satanás agir. O pecado começa na mente, a concupiscência do pensamento, premeditação. Eu não vou fazer, mas está tão gostoso que eu estou pensando. Satanás só precisa de um furinho para derrubar uma barragem inteira. Só. Então, queridos, essa palavra minha, eu sei que é dura, é pesada, é difícil, mas ela é necessária. Deus está preparando a igreja para a batalha final. Ele está preparando. Ele está preparando uma igreja santa, forte, que Ele vai usar na terra. Essa batalha final não vai ser fácil. O que eu falei para vocês de Zacarias diz que 2/3 vão perecer. Aí você imagine comigo. 1/3 de anjos caíram, viraram demônios. 1/3 caiu, 1/3 de anjos de luz, que viram a face de Deus, que glorificaram a Deus, que disseram santo, santo é o Senhor. 1/3 foi expulso porque caiu. Esse 1/3 vai levar 2/3 da humanidade para o inferno, é o que está escrito. O resumo da ópera é esse. Eles estão trabalhando muito. Muito, muito, muito. Qual é o prêmio deles? Um lago de fogo e de enxofre. Qual é o prêmio da igreja? Viver com o Senhor por toda a eternidade. E quem que tem que trabalhar mais? A igreja. Vem, pastor Lucas, vamos cantar de novo aquela adoração que a igreja não vai perecer, ela não vai cair, ela não vai ser abatida, ela não vai ser acabada. Mas você é a igreja. É você. Inventam até linguagem para justificar permanecer no pecado mesmo depois de salvo. Está desviado, pastora. Está desviado. Desviado nada, está morto. Na parábola do filho pródigo, teu irmão estava morto e viveu. O salário do pecado é morte. É morte para quem conhece, para quem não conhece. Nós vimos na casa de Deus, para quem já conhece, é morte também. É igual. É igual. Deus não muda a forma de tratar, Ele é justo até com o inferno. Eu tenho contado onde eu passo um episódio que eu experimentei nas minhas viagens internacionais. Isso me marcou profundamente, foi um ato profético aquilo. Eu gosto muito de ouro, gosto muito de objetos de ouro. Eu falo, meus dedos, foram usados pelo diabo para catar lixo. Você não sabe o que é lixo. Você não tem ideia o que é um lixão. É podre. Às vezes você pensa que o lixão pior é o lixão do banheiro. Não, é da cozinha o pior. Porque as fezes do papel higiênico, a hora que fica exposta ao sol, ela seca. O papel higiênico fica seco. Mas a comida apodrece. Começa a sair germe, micróbio. Essas unhas andaram sujas, cheias de lixo. Micose.
Quando eu fui resgatada, eu falei, meu Deus, tudo tem que ser transformado, até minha aparência. Aí eu falo, agora eu encho o ouro. E eu fico com esse ouro o tempo todo. Aí passa no aeroporto, no raio-x, a moça que faz a passagem nossa, ou o moço, ele fala, tira as pulseiras. Eu falo, não precisa. Vai apitar. Tinha mais 2. É uma para cada ano de casado. Tem 60 anos de casado, é 6 pulseiras. 2 estão em conceito. Imagina eu com 100 anos de casado, 10 pulseiras. E eu quero, viu, meu amor? E eu falei para ela, não vai apitar, eu estou acostumada a passar. Gente, eu vivo mais em aeroporto do que em outro lugar. Eu durmo mais fora da minha cama do que na minha cama. E ela falou, mas é muito, vai apitar. Eu falei, não vai. E se apitar? Eu falei, eu tiro. Claro que eu vou obedecer. Eu sei o que é a lei. Aí passei e não apitou. Ela olhou para mim e falou, deve ser ouro puro, por isso que não apitou. E naquela hora eu pensei, na entrada do céu vai ter um raio-x. Vai saber se fomos purificados como se purifica o ouro. E purifica a prata. E se apitar, babau. Babau Nicolau. Não brinque com a sua vida eterna. Não brinque. Não brinque. Não brinque com a tua eternidade. Você já é eterno. Os demônios são eternos. Você é um espírito eterno que vai viver eternamente com Deus, como filho de Deus, como rei sacerdote, reinando sobre a terra, novo céu, nova terra. Ou vai viver eternamente junto com o inimigo de Deus. E eu imagino quando o Espírito Santo foi levado, quando a igreja for arrebatada, quando não tiver nenhuma força de oposição a Satanás, quando ele estiver livre, leve e solto, o estrago que vai ser. Uma vez eu escutei uma história, eu vou te contar só para encerrar. Os pais firmes na igreja, pastores. A filha firme na igreja e o filho não. O filho não tirava o pé do mundo. Toda hora os pais trabalhando com ele, mostrando o benefício da santificação, mostrando o benefício do compromisso com Deus, mostrando que Deus abençoa a obediência, Ele recompensa a obediência, Ele pune a desobediência, e Ele pune porque Ele é pai, porque Ele pune os filhos que Ele ama para correção, o tempo todo os pais trabalhando nisso. E ele nariz em pé. Eu vivo a minha vida, vocês viram a de vocês, não ia para a igreja, não queria ouvir a palavra, não queria submeter seus pais. E aí um dia ele chega da balada, domingo. Os pais foram para a igreja, ele não foi, como sempre. E os pais ele chega da balada, o pai estava dormindo, a irmã estava dormindo e a mãe estava na sala, sozinha esperando ele, com todas as malas e sacolas da casa na sala. Todas. Aquele mundo de mala em frente ao sofá da sala. E sacola. Onde podia caber alguma coisa, estava lá na sala. Que isso? Vocês vão viajar? Nem me falaram? O que está acontecendo? A mãe falou, não, meu filho, ninguém vai viajar. Isso aqui é tudo para você. Para quê? Coloca tudo que é seu. Tudo que você tem. Todos os objetos que você tem, roupa, calçado, livro, coloca tudo aí dentro. Porque amanhã você vai para a escola e eu vou colocar tudo na porta da casa para você levar junto com você. Que isso, mãe? Que radicalismo é esse? Só porque eu não quero ir para a igreja com a senhora vai me punir? A senhora está querendo punir mais do que Deus? Não, meu filho, você não está entendendo. Isso não é punição. Pela palavra de Deus eu tenho certeza, pelas promessas de Deus eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Vai levar uma igreja, um povo separado para Ele. E você não vai sumir, você vai ficar. O estilo de vida que você está levando vai impedir que
você seja arrebatado. E aí sabe o que vai acontecer, meu filho? Não vai ter papai, não vai ter mamãe, não vai ter igreja. Não vai ter o Espírito Santo. Você não tem ideia do que vai ser sua vida. Então é melhor você ir se acostumando desde agora a viver sem todos nós, porque nós todos vamos. Nós todos vamos com o Senhor. Virou as costas e foi dormir. Aquele moço ficou na sala, não era mais criança, já era um jovem. O Espírito Santo trabalhou no coração dele. Quando ela acordou de manhã, ele falou: mãe, eu quero Jesus, eu quero ir com vocês, eu não quero ficar. Eu não quero ficar. O que isso significa? Não adianta vir com a igreja em família. Chama família esse ministério. É um lugar bom, agradável para as crianças, para adolescentes, para jovens, pastores excepcionais. Mas a sua salvação é individual. É você e Deus. É você e Deus. É a tua escolha. Eu quero aproveitar essa noite e te dar a oportunidade dessa escolha, antes de cantarmos. Se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se você acha a igreja um lugar simpático, agradável, pastores são preciosos. Mas se você não tomar a decisão de novo nascimento, vai ficar. Vai ficar.